Olá, boa tarde ou boa noite, né? Ou bom dia. Sei que hora que você vai ver essa gravação minha, mas eu vim deixar aqui a história do profeta Jonas, né? Nós sabemos algumas coisas do profeta Jonas e aí eu quero mostrar para vocês o que está escrito aqui na nossa Bíblia, tá vendo? Nós vamos entrar para o livro do profeta Jonas. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando novo, que Deus te abençoe grandemente. Fique aqui comigo. Vamos continuar no nosso estudo, né? É tão bom a gente ter conhecimento da palavra do Senhor. A cada noite, a cada dia que passa, a gente vai se fortalecendo na fé, porque estamos buscando estar na presença do Senhor, né? E felizes são aqueles que procuram estar na presença do Senhor. Pode haver tribulação, pode haver o que for nas nossas vidas, mas quando nós buscamos a Deus, Ele traz uma alegria para o nosso coração, Ele consola o nosso coração, Ele nos dá fortalecimento, porque Ele nos coloca sempre numa rocha firme, não é mesmo? Ele sempre nos coloca numa rocha firme. Meu Deus, toda descabelada. Não repare. Mas vamos lá, gente. Você novo então que está chegando, se inscreva no canal, tá bom? Aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Você vai lá naquela lupinha, na lupinha que tem aqui no nosso canal, aperta lá, aí vai aparecer pesquisar, você escreve meu nome, Elizabeth, com TE, Guilhermino. E aí vai aparecer o meu nome, você clica lá em inscrever, no sininho na palavrinha todas e pronto, já estará escrito. É fácil e rápido, não é mesmo? Então, seja muito bem-vindo e abençoado. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nesse dia, para que a gente possa prosseguir na presença dEle, não é mesmo? Quando nós prosseguimos na presença do Senhor, Ele tudo faz em nosso benefício para nos ajudar, porque Ele ajuda aqueles que o buscam, que está na rocha dEle, né? Na justiça que Ele faz para com cada um. Então, vamos orar uma oração de início, que é muito rápida e muito boa para a gente, tá bom? Se preparem, vamos orar. Repita, se você puder, repita, tá bom? Repita assim, ó. Deus, achego-me a Ti hoje, grata porque Te aproximaste de mim conforme prometeste na Tua palavra. Desejo permanecer em Tua presença e conhecer-te de todas as formas possíveis. Ensina-me, Senhor, que preciso aprender para Te conhecer melhor. Não quero ser como as pessoas que estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Desejo, Senhor, conhecer a verdade a Teu respeito, pois sei que estás próximo de todos os que Te invocam em verdade. Amém. Então vamos aqui dar início ao nosso estudo. Nós sabemos que o profeta Jonas, nós precisamos conhecer quem foi o profeta Jonas, né? Nós sabemos que ele teve a vocação de Jonas, veio pela palavra do Senhor, não é mesmo? Então, precisamos saber quem foi Jonas. Jonas, ele foi um profeta muito fiel a Deus. Ele foi o único homem daquela época do judaísmo a ser nomeado no Alcorão. E no Alcorão, Jonas foi chamado de Hunum. Eu não sei ler muito bem essa palavra, mas eu creio que é de Hunum. É DHUL-NUN, de Hunum, tá bom? Então, ele foi o único homem que o nome foi nomeado no Alcorão. Então, a sua história é uma das mais conhecidas. Todos nós conhecemos a história do profeta Jonas, né? Só que ela no Antigo Testamento, ela é narrada de cada um narra de uma forma, né? No Antigo Testamento foi narrado de uma forma. Então, muitas pessoas sabem que Jonas foi o profeta engolido por um grande peixe, né? Por um peixe que uns falavam que era uma baleia, outros falavam que era, cada um falava que era um tipo de peixe que muito grande, né? Então, que Jonas fugiu,
ele fugiu, ele foi engolido por esse grande peixe porque ele queria fugir da ordem do Senhor Deus, não é mesmo? Então vejam bem, vejamos. Jonas foi um profeta, né? Um profeta hebreu, que ele viveu durante o reinado dele lá em Israel, né? No período em que o rei era Jeroboão II, tá? E nós sabemos também que ele foi filho de Amitai, e que ele veio da cidade de Gad-Hefer, Hefer com H, né? Hefer, não sei se é Hefer ou Hefer que lê, mas está escrito assim, com H, Hefer, que era uma aldeia situada lá na vizinhança lá lá de Nazaré, do local lá, né? E ele também foi um herói, porque a história conta que o profeta Jonas, foi um herói do livro que traz o nome dele, que é o livro, seria bom que todos lessem. Eu vou ver se eu consigo ler esse livro, que chama-se O Quinto dos 12 Profetas Menores. O Quinto dos 12 Profetas Menores. Vamos ler esse livro? Vamos ler? Vai ser muito bom para a gente. Então, nós sabemos que Deus ordenou que o profeta fosse à cidade de Nínive para clamar contra aquela cidade. Porém, o profeta desobedeceu à ordem de Deus. E ele embarcou em um navio com destino a uma outra cidade chamada Tarsis. Foi para um lugar lá chamado Tarsis. E como Deus vê todas as coisas, nós sabemos que Deus é onisciente, ele enviou então, viu que o profeta não obedeceu, ele então enviou uma grande tempestade, né, para castigar todo o povo que estava naquela embarcação do profeta, né, onde o profeta viajava. Aí Jonas, ele procurou se esconder no porão do barco, né? E aí, aquela tempestade acontecendo de tudo lá fora, os homens que estavam no barco, o povo que estava lá, começaram a orar, cada um para o seu Deus, pedindo, né, que cessasse aquela tempestade. Como? Isso conta-se no Antigo Testamento, tá, gente? Como eles viram que a tempestade não passava, eles viram que Jonas dormia tranquilamente no porão, descobriram lá ele lá. E aí eles foram e falaram com ele para que ele orasse também. Por que ele estava ali dormindo em meio a uma tempestade como aquela? E aí o Jonas se levantou, orou, mas Deus estava castigando, porque Deus queria que eles não tivessem naquele navio, não é mesmo? Então ele foi e pediu aos tripulantes do navio, né, do barco, que o jogasse ele no mar. E quando jogaram ele no mar, ele foi engolido por esse enorme peixe. E dentro do peixe, ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe enorme. E aí, dentro desse peixe, ele então começou a cantar louvores ao Senhor. E Deus vendo ele cantando aqueles louvores, tipo uma oração, né? Orando, mas em louvor, né? Dentro daquele enorme peixe. Então Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas, jogasse ele para fora numa terra firme. E assim foi feito. Depois então Jonas se arrependendo, né? Caminhou lá para a terra de Nínive, onde ele teria que profetizar contra aquele povo, para que aquele povo se arrependesse. Então, houve o arrependimento daquele povo, depois que Jonas manteve a ordem do Senhor, né? Houve arrependimento daquele povo e todos, então, voltaram a ter uma vida plena. Mas veja bem, a história termina
contando que tudo que Deus está fazendo, né, nos ensinando, né, tudo que ele ensinou para Jonas, para o profeta Jonas, era correto, né? Era correto, porque o profeta Jonas, ele não aceitou que Deus restaurasse, ordenasse, né, a todos o arrependimento, né, que restaurasse aquela cidade. E aí Deus quis mostrar para o profeta Jonas que era necessário ele, principalmente ele, aprender e ser correto, se manifestando ele ser um homem piedoso, para que ele tivesse piedade do povo de Nínive. E a história então termina assim. Mas eu vou ler aqui o que está escrito na nossa Bíblia, tá bom? A história conta que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o alívio do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormia num profundo sono. E ao mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um aos seus companheiros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então ele disse: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Olha só, então Jonas sabia do erro dele. Ele sabia do erro. E aí Deus então quis castigar todo aquele povo, não é mesmo? Vamos aqui para a explicação. Vamos para a explicação que está aqui na Bíblia. Então, o livro de Jonas nos fala da profecia, especificamente, mas foca no profundo amor e na misericórdia de Deus para com todos, não é mesmo? Está ressaltando ainda a relutância de Jonas em falar da salvação aos inimigos, pois devia obedecer à ordem do Eterno para servir o propósito para o qual havia sido designado. Então, Jonas não quis aceitar e se mandou naquele navio, né? Ele achou melhor ir para outro lugar, não quis cumprir a ordem do Senhor. Por isso, Deus, então, enviou aquela tempestade. E Nínive, que era a capital da Síria, era uma cidade densamente povoada, tinha muito povo. E os assírios eram os maiores inimigos de Israel, né? E isso pode ter motivado a desobediência de Jonas. Jonas ficou com medo, não é mesmo? Que não aceitasse a ideia de Deus de conceder perdão a um povo tão hostil, violento e perverso como era aquele povo, né? Mas o desejo do Altíssimo em poupar aquelas pessoas da morte deixa evidente o seu amor por todos nós. Veja bem, mais tarde o Senhor Jesus revelou que esse amor é eterno, espontâneo, constante e sacrificial. É tão intenso que não pode ser medido. Hoje, ele continua a sua busca. Ele continua a sua busca
pelo pedido, mesmo que este tenha pecado. Veja bem, preste atenção nisso. E se rebelado e dado as costas à sua palavra. Muitas pessoas que às vezes se mantêm em pecado e dão as costas para a palavra do Senhor. Nós não podemos dar as costas para o Senhor, mas sim se virar cada vez mais para Ele, tá certo? Para a nossa salvação, né? Então, o Jonas se levantou para fugir, né? E o profeta se recusava a se aproximar da pagã cidade de Nínive. Por isso fugiu, desobedecendo a determinação do Altíssimo. Então, o Senhor sempre dá aos seus servos uma missão a cumprir. Deus sempre nos dá uma missão. E nós temos que cumprir, temos que obedecer à palavra do Senhor, não é mesmo? Então, foi designado pelo próprio Senhor Jesus que houvesse aquela tempestade, né? Quando uma pessoa se afasta de Deus, presta bem atenção. Eu falei, presta bem atenção. Quando uma pessoa desobedece à ordem de Deus, ela está gerando problemas para si própria. Você entende? Ela está gerando problemas para si própria e também para as pessoas que a rodeiam. Por quê? O que? Por exemplo, se for de uma família, Deus te deu uma missão. Você tem, eu, por exemplo, vamos colocar eu como exemplo. Eu tenho a minha missão. A minha missão é de levar a palavra do Senhor, o estudo do Senhor como evangelista para muitas pessoas, né? Imagine se eu me recusasse a fazer aquilo que Deus colocou para mim fazer, que é a minha missão. Eu estaria prejudicando todos os que me rodeiam, toda a minha família, você entende? Mas como eu sou uma pessoa obediente, eu procuro fazer aquilo que Deus me ordena. Então, Jonas aqui, vamos voltar para a história. Jonas quase provocou a morte de toda a tripulação daquele navio por causa da rebeldia dele. Imagina. Pode até parecer que as consequências do pecado não vêm para a gente, né? Não virão. Mas elas vão cada vez mais se tornar graves e inevitáveis para nossas vidas se continuar pecando, né? Se as pessoas sabem que está errado e continuar errando. Portanto, se você está agora em plena fuga, fugindo, né? Desobedecendo a ordem de Deus, assim como Jonas fez lá naquela época, então saiba que você não sairá bem, porque Deus vai te buscar onde quer que você esteja, para que você pague pelo seu erro, para que você faça o que é certo. Por isso é necessário que haja o arrependimento e a obediência à palavra do Senhor, para que tudo venha correr bem, tá bom? Aí vem falando também sobre aqui a consciência, que a consciência acusa. Então, Jonas teve, né? Ele logo soube por que estava acontecendo aquilo com o povo no navio. Aí diz aqui assim: não há nada mais perigoso para o cristão do que transgredir essa voz íntima. É a voz que nós recebemos do Senhor. Quero que você faça isso. Assim como eu tive a minha missão, que eu tenho essa missão de levar a palavra, o estudo da Bíblia, através